Tudo que a gente faz nos dá sinais sobre o nosso destino, sobre o nosso propósito. São peças de quebra-cabeça que você tem que ir achando pela casa e ir montando. Alguns montam mais rápidos, outros demoram mais tempo. Mas o importante é que você monte esse quebra-cabeça para que você se encontre o mais rápido possível, não fique aí perdido. E eu quis trazer aqui para você 3 jogos que eu particularmente gosto muito, me identifico muito com esses jogos, me empolgo e, se deixar, eu passo horas ali. O primeiro jogo que eu gosto demais é dominó. Eu posso passar horas jogando dominó. O detalhe aqui dos jogos é você entender o porquê que você gosta desses jogos. Não simplesmente o jogo em si, mas por quê. O que está escondido nesse jogo que você gosta tanto? Vamos lá. O dominó. Por que eu gosto muito do dominó? Eu não jogo dominó da forma convencional, como as pessoas jogam ali o jogo para tentar vencer. Eu jogo analisando o adversário. Então, eu não tenho um padrão para jogar. Eu jogo analisando comportamentos. Com isso, eu treino cada vez mais a estudar comportamentos das pessoas. Porque para eu transformar pessoas, para eu libertar pessoas, para eu curar, para eu poder ajudar de uma forma mais eficaz, eu preciso entender sobre pessoas. E se esse é o meu destino e é o meu propósito, então eu preciso desenvolver isso em tudo que eu faço. Mas eu descobri que o dominó me faz analisar as pessoas. Tanto que eu jogo analisando. Talvez na primeira partida, às vezes eu falo para as pessoas, eu até perdi, mas na segunda eu já estudei, já sei como é que você joga. Eu já sei a sua linha de jogada. E geralmente fica mais difícil para o outro, principalmente se eu estiver marcando. O segundo jogo que eu gosto bastante e me divirto, né, de jogar assim com a galera é o Uno. Eu não gosto de perder. Claro que hoje eu não jogo mais no sentido de eu jogo para ganhar, valendo, mas sem ser muito deselegante com as pessoas como eu era lá atrás. Né? Não fico com raiva se eu perder, fico, né, demonstrando raiva, quebrando as coisas. Não. Eu jogo para ganhar. Assim como o dominó, o Uno também eu jogo avaliando as pessoas, analisando elas. Claro que o jogo de cartas ele é mais difícil de avaliar. Né? É mais difícil de você saber a próxima jogada da pessoa. As opções são muito maiores. Né? O número de pessoas, porque você tem que ganhar de um número de pessoas maiores. No dominó você tem alguém com quem você compartilhar. É um jogo mais de grupo, para você trabalhar em grupo. Que você vai estar jogando para a pessoa ou para você. No Uno, não. É individual contra um tanto de gente. Então você tem que ganhar de todas aquelas pessoas. Então você tem que analisar todas as pessoas, prever jogadas delas. E eu amo fazer isso. Adoro pensar em estratégias. Um outro jogo que eu gosto bastante é jogo de futebol. Eu amo futebol. Eu jogava futebol, largava tudo para jogar futebol. Mas, depois de alguns anos, eu descobri que eu não necessariamente amava jogar futebol. O que, na verdade, eu gostava, e eu fazia muito, quando eu parei para refletir, era que eu gostava de colocar as pessoas no seu lugar certo. Porque, às vezes, a pessoa ela não era muito boa, mas eu identificava as qualidades dela, as forças dela, e falava, ó, joga aqui dessa forma. Porque geralmente eu jogava com times mais fracos. Eu não era escolhido para jogar em times fortes. Eu não era um grande jogador. Mas eu me destaquei em algumas posições. Principalmente no meio de campo e na defesa. Porque eu sabia marcar lá na frente. Eu era um bom marcador. E também eu sabia usar o meio de campo, que é a estratégia que eu tanto gosto, para distribuir a bola. Mas eu gostava de organizar as pessoas no campo com o melhor que elas tinham. Porque todo mundo quer ser atacante. As pessoas querem escolher posições que elas não são boas, mas elas querem estar ali. Na vida não é muito diferente. As pessoas elas querem estar em determinadas posições, em determinadas profissões, abrir determinadas empresas, no que elas não são muito boas. Elas sempre são medianas, elas não gostam, não amam, mas querem estar naquela posição ali por algum motivo. E no futebol, no campo ali, a gente enxerga bastante isso. Você sabe que a pessoa não é boa naquilo, mas ela quer estar ali para aparecer, para mostrar. A gente pode colocar aqui diversos motivos. Então eu gostava, ó, vai pra lateral, você é melhor aqui por causa disso, disso, disso. Ó, faz essa posição aqui que você é muito bom nisso, nisso, nisso. Você vê que grandes técnicos, eles se destacam exatamente por conseguir fazer isso. Às vezes, um jogador passa anos numa posição, o técnico chega, muda ele de posição e ele vira um grande jogador. Ou ele um dia foi um grande jogador naquela posição,
O tempo passou, ele já não se destaca mais ali, a idade chegou, ele é realocado para uma nova posição, se redescobre em campo e se torna um grande jogador. Infelizmente, poucos técnicos têm essa capacidade de avaliar pessoas. Eu gostava muito de fazer isso, de avaliar as pessoas dentro de campo e colocar elas na posição certa, porque como eu jogava com jogadores como eu, jogadores que não eram tão bons, não tinham craque ali no time, se a pessoa fosse colocada no lugar certo, com a sua força, em conjunto, a gente conseguia muitas vezes vencer grandes times. Então, esses são 3 jogos que eu gosto muito, me destaco por conta desses sinais, dessas peças que eu acabei de te falar. E você, quais os jogos você gosta?